Olá, nesta aula de número 64, o assunto é vozes ativa e passiva. Eu vou trabalhar com um pouco mais de detalhe a estrutura de uma oração que tem verbo na voz ativa e na voz passiva, podendo inclusive transformar uma em outra voz. Nós vimos que há 3 tipos de vozes verbais, certo? Nós temos a voz ativa, que terá um sujeito que vai agir, que vai executar a ação verbal. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele recebe a ação verbal, ele é um receptor da ação verbal. Já na voz reflexiva, o sujeito assume duplo papel. Ele tanto executa a ação verbal, sendo um sujeito agente, como também recebe a ação verbal. Então, ele age sobre si mesmo, por isso que é um sujeito agente e paciente. Pois bem, se eu tenho uma oração na voz ativa, como que eu faço se eu quero transformar essa mesma oração, reescrever na voz passiva? Não é simplesmente mudar de voz ativa para passiva, não. É você entender que, dependendo do foco da informação, lembra da importância do estudo das vozes verbais? Dependendo do foco da informação que você quer passar, né, do tipo de texto que você está escrevendo, para o público para quem você está falando, você quer passar um determinado foco de informação, você pode escolher escrever na voz ativa ou na voz passiva, ok? Bom, vamos entender a estrutura para saber fazer essa transformação de maneira muito simples. Nós temos que ter em mente sempre isso daqui. Na voz ativa, eu terei um sujeito que vai agir, que vai executar a ação verbal. Na passiva, esse sujeito vai receber a ação verbal, certo? Ele é um sujeito paciente. Vou retomar aqui um exemplo que eu passei no vídeo anterior de vozes verbais. As aves fizeram os ninhos no topo das árvores. A primeira coisa que nós fazemos para identificar a estrutura da oração é localizar o verbo. Nós temos aqui o verbo fazer e, na sequência, já que é um verbo de ação, para identificar a voz, achar o sujeito, que no caso são as aves, ok? Bom, são essas aves que vão executar a ação verbal, elas irão agir. Só que a ação das aves, muitas vezes aqui no verbo, vai recair sobre algum outro elemento. Se eu olho a estrutura do verbo, sintaticamente falando, ou até pelo sentido dele, pela semântica do verbo, se as aves fazem, elas têm que fazer algo. E esse algo são os ninhos, ok? No topo das árvores indica o local onde os ninhos foram feitos. Beleza? Bom, vamos entender essa estrutura aqui, porque para eu passar uma oração de voz ativa para a voz passiva, a oração obrigatoriamente tem que ter essa estrutura aqui desses 3 elementos. Eu tenho que ter o verbo, eu tenho que ter o sujeito que age e eu tenho que ter esse outro elemento aqui. Que tipo de verbo que é esse? Vamos olhar a transitividade desse verbo. Se as aves fizeram, elas fizeram algo. Quem faz, faz algo. Então, é um verbo que precisa de complemento. O complemento do verbo transitivo direto será um objeto direto. O que as aves fizeram? Os ninhos. Então, veja bem qual é uma estrutura de uma oração na voz ativa. Eu tenho um sujeito que vai agir. Ele vai fazer uma ação. Então, é o meu verbo. Se esse verbo for do tipo transitivo direto, exigindo um complemento, e esse complemento irá receber a ação, e esse complemento ainda é um objeto direto, quer dizer que ele não tem preposição, eu posso tranquilamente transformar essa oração de voz ativa numa voz passiva. Mas só pode ser com essa estrutura? Sim, só pode ser com essa estrutura. Porque se eu falo, por exemplo, os alunos viajaram,
Viajar é uma ação completa, que não precisa de complemento. Eu não tenho quem recebe a ação, então não tem como eu transformar isso numa voz passiva. Porque se eu não tenho quem recebe a ação, eu não tenho como ter um sujeito paciente. E se o verbo for transitivo indireto? Por exemplo, nós precisamos de ajuda. A preposição ela está ali em função do verbo. Eu não posso pegar um elemento que é um objeto indireto que tem preposição e transformar isso num sujeito. Ué, mas por quê? Porque nenhum sujeito pode vir iniciado por preposição. Então, eu só consigo transformar uma oração de voz ativa numa voz passiva se o verbo for transitivo direto com um objeto direto explícito aqui na oração, ok? Bom, quando eu vou transformar, observa bem aqui. Isso é voz ativa, o sujeito agiu. Quem é que recebeu a ação? Os ninhos. Então, ele é que passará a ser o sujeito da voz passiva, ok? Porque é ele que irá receber. O verbo é o verbo fazer. São os ninhos que fazem alguma coisa? Não. Os ninhos foram feitos. E quem é que fez esses ninhos? As aves. Então, elas vão ter que vir para cá. Só que para eu entender nessa oração que elas é que fizeram algo, eu vou ter que dizer que os ninhos foram feitos pelas aves. Você viu que aqui em cima sobrou esse trechinho aqui, ó, no topo das árvores, porque ele não é sujeito, nem o verbo, nem o complemento? Eu simplesmente pego esse pedaço e coloco aqui. Essa parte que, entre aspas, sobrou na oração anterior, eu poderia colocar em outro lugar também na oração, desde que não houvesse alteração no sentido, porque às vezes você trocando termos de lugar altera. Eu poderia dizer, por exemplo, os ninhos foram feitos no topo das árvores pelas aves. Trocar esses dois aqui de lugar, sem problema nenhum. Vamos ver aqui como é que ficou a estrutura de voz passiva? Um sujeito aqui a gente já tem. O verbo que antes era o verbo fazer, virou agora uma locução verbal. E toda locução verbal tem um verbo auxiliar e o último é o principal. Observa, verbo fazer, feitos é verbo fazer. Que verbo que é esse o foram aqui? É o verbo ser. Está vendo que eu coloquei aqui tudo em letras caixa alta? Por que isso? Porque se eu quero transformar uma voz ativa numa voz passiva, é o verbo ser acrescido no verbo de ação que vai dar essa conotação de passividade ao verbo. Dessa forma, então, eu tenho um sujeito que recebeu a ação verbal e quem executou foram as aves, ok? Bom, aqui em cima na voz ativa, aves era sujeito. Se esse sujeito é agente, voz ativa. Aqui embaixo, as aves continuam sendo os agentes da ação. Só que elas não são mais sujeito, porque o sujeito agora são os ninhos. Então, que nome que nós damos a esse elemento que age, que executa uma ação, mas que não é o sujeito na voz passiva? Ele é o agente da passiva. Por que agente? Porque ele age. Quem faz os ninhos ou quem fez os ninhos foram as aves. E ele age quando o verbo está na voz passiva, ou seja, quando o sujeito recebe a ação verbal. Não é difícil, a estrutura é sempre a mesma. Vamos ver, presta atenção aqui então nesse resumo. Para eu ter um verbo na voz passiva transformado da voz ativa, depois nós vamos ver numa aula mais adiante que tem uma outra maneira de voz passiva também, mas por enquanto nós vamos perceber que para eu ter uma voz passiva eu preciso de ter uma locução verbal e essa locução verbal obrigatoriamente será formada por um verbo ser mais um verbo de ação. Posso ter mais um outro verbo? 3 verbos? Posso sim. Agora, o último sempre será o verbo principal, que é o de ação. O do meio será sempre o verbo ser e o anterior um verbo auxiliar qualquer. Por exemplo, os ninhos
tinham sido feitos. 3 verbos, tá? O verbo ser, obrigatoriamente, tem que estar do lado do verbo de ação. Vamos ver mais exemplo para ficar mais fácil? Mais exemplos de voz ativa para passiva. Nós temos aqui, ó, o prefeito inaugurará a biblioteca municipal hoje. Um exemplo também trazido lá no slide, no vídeo de voz ativa. Primeira coisa, o verbo, que é o verbo inaugurar, que está no futuro. Depois nós identificamos o sujeito, de quem é que eu estou falando, que nesse caso é o prefeito. A relação entre o prefeito e o verbo inaugurar é que ele irá fazer a ação, certo? Bom, a ação que o prefeito vai fazer, que é de inaugurar, recairá sobre algum outro elemento, porque se eu vou inaugurar algo, que aqui é a biblioteca municipal. O sujeito eu já tenho. Vamos olhar a estrutura sintática do verbo. Quem inaugura algo. Verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto pede um objeto direto. O prefeito inaugurará o quê? A biblioteca municipal, que é o objeto direto da voz ativa. Então, se eu tenho o objeto direto acompanhando um verbo transitivo direto, eu tenho como passar essa oração para a voz passiva. Quem que recebeu a ação aqui? A biblioteca. Então, é ela que passará a ser o sujeito da voz passiva, porque ela tem que receber a ação. O verbo é inaugurar. Lembra? Na hora que eu vou passar na voz passiva, tem que ter o verbo ser. Não é a biblioteca que vai inaugurar, é ela que será inaugurada. E quem vai fazer a ação? O prefeito. Então, a biblioteca municipal será inaugurada pelo prefeito. Sobrou a ideia de tempo aqui, que é o hoje, e posso colocar aqui no final. Mas o hoje, sem alterar o sentido, eu poderia colocar em outros lugares. Hoje a biblioteca municipal será inaugurada pelo prefeito. A biblioteca municipal será inaugurada hoje pelo prefeito, sem problema nenhum. Ok? Bom, então aqui nós temos a locução verbal, formada pelo verbo ser, e o verbo principal, que é inaugurar, estava aqui em cima. Essa ação recai sobre o sujeito, vinda do prefeito. Só que prefeito aqui não é sujeito, mas é ele que irá inaugurar. Então, ele é o agente da passiva. Então, aquilo que é sujeito na voz ativa, que age, vai continuar agindo na passiva, só que vira um agente da passiva. O objeto direto que recebeu a ação, na voz ativa, na voz passiva vai continuar recebendo a ação, só que passando ao papel de sujeito. E o verbo que era sozinho passará a ser acompanhado de uma locução verbal. Aí, se eu já tiver uma locução verbal aqui em cima, se não for o verbo ser, tudo bem. Depois, na hora de passar para a voz passiva, é só acrescentar o verbo ser. Vamos para mais um exemplo. Os próprios alunos organizarão a gincana. Então, eu tenho aqui o verbo organizar. Sobre quem que eu estou falando? Os próprios alunos. E são eles que irão agir. São eles que irão organizar. E eles vão organizar o quê? A ação de organizar recai sobre a gincana. Quem organiza, organiza algo. Verbo transitivo direto. Organizarão o quê? A gincana, objeto direto. Quem recebeu a ação verbal aqui em cima? A gincana, que é objeto direto. Então, na voz passiva, vai continuar recebendo a ação, passando ao papel de sujeito. O verbo que era simples, um único verbo, se transformará numa locução verbal. Tá aqui o verbo ser. Quem é que faz a ação aqui na voz ativa? O sujeito. Aqui embaixo, quem era o sujeito, que são os alunos, vão continuar como os fazedores da ação, só que não são mais o sujeito, mas são eles que vão executar. Então, eu tenho uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o verbo de ação. Essa ação verbal recairá sobre o sujeito, mas ela tem que ser executada por alguém, que são os alunos.
como o verbo está na voz passiva, porque o sujeito recebe a ação, os próprios alunos são quem irão agir. Então, eles são os agentes da passiva. Um último exemplo aqui. Arrombaram o portão da garagem. A estrutura dessa oração é um pouquinho diferente. Temos aqui o verbo arrombar, certo? Arrombar é uma ação. Alguém tem que fazer essa ação. Quem é que arrombou o portão da garagem? Não está aqui na oração. Pelo menos não foi dito. Então, eu não sei quem é o sujeito, certo? Bom, mas esse sujeito que eu não quis identificar ou eu não pude identificar, ele agiu. Eu só não sei quem é, mas ele agiu. Diferente lá das orações sem sujeito, tá? Aqui não, eu tenho um sujeito, ele só não está na oração. Aqui é um tipo que nós chamamos de indeterminado. Eu não quis apresentar ou eu não posso apresentar. Acordei, cheguei lá na garagem, vi que o portão estava arrombado. Quem fez isso? Não sei. Então, eu vou dizer, arrombaram o portão da garagem. Eu não sei quem é o sujeito que executou a ação, mas executou. E esse sujeito arrombou o quê? O portão da garagem. A estrutura do verbo. Quem arromba, arromba algo. Verbo transitivo direto. Arrombou o quê? O portão da garagem, objeto direto. O que essa oração tem de estrutura diferente? Eu não sei quem é o sujeito, eu não sei quem é o executor da ação. É possível mesmo assim eu passar para uma voz passiva? Claro que sim. Quem recebeu a ação aqui? O portão da garagem. Então, ele que era objeto direto passará a ser o sujeito. É o portão que arromba? Não. Arrombaram é passado. O portão da garagem foi arrombado. É uma locução verbal aqui, certo? Essa locução é formada pelo verbo ser, mais o verbo arrombar no particípio. Tranquilo, né? O portão da garagem recebeu a ação de ser arrombado, mas alguém tem que arrombar, certo? Eu não sei, então, quem é que agiu. Logo, eu não sei aqui quem é o agente da passiva. Eu sei que ele agiu, só não sei quem é. Então, se eu não tenho o sujeito na voz ativa, eu não terei o agente da passiva na voz passiva. E se a situação for o contrário? Eu posso transformar uma voz passiva numa voz ativa? Perfeitamente. Toda voz passiva pode ser transformada numa ativa. Veja bem, para eu transformar uma voz ativa numa voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto e ter um objeto direto, certo? Os dois elementos andam agarrados. Então, é toda oração na voz ativa que eu posso transformar? Não. Lembra do exemplo que eu dei? Os alunos viajaram. O verbo é intransitivo. Eu não falo viajou o quê? Viajou. O verbo não é transitivo direto, então não tem quem receba a ação, não tem como eu transformar isso numa voz passiva. Agora, toda voz passiva pode ser transformada numa ativa. Ué, mas por que isso? Porque toda ação é algo feito, algo que se faz. Toda ação é algo que se faz. Agora, nem tudo aquilo que eu faço recai sobre algo. A partir do momento que eu tenho uma oração na voz passiva, eu tenho um sujeito recebendo a ação. Se eu tenho um sujeito recebendo a ação, obrigatoriamente eu tenho alguém para executar a ação. Pode até não aparecer na oração, mas eu tenho alguém para executar a ação. Se eu falar assim, por exemplo, o pátio foi varrido. Eu sei que o pátio recebeu uma ação. Varrer é uma ação que acontece sozinha? De jeito nenhum. Alguém tem que fazer. Eu só não falei quem fez. Mas eu tenho um sujeito, aliás, um agente que executou a ação. Então, toda voz passiva pode virar uma ativa. De um sujeito que recebe a ação, vai ter que virar para um sujeito que faz a ação. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Os materiais serão organizados por área pelos próprios alunos. Sempre eu começo uma análise pelo verbo.
Nesse caso aqui, eu tenho uma locução verbal. Presta atenção. Se na locução verbal tem verbo ser, e ele não é o principal é o verbo organizar. Organizar é uma ação. Junto do verbo ser, formou voz passiva. Não tem como fugir dessa estrutura. Foi fechado, tem verbo ser, mais o verbo de ação fechar. É voz passiva. Sempre que eu tiver uma locução verbal com o verbo de ação e mais o verbo ser antecedendo esse verbo de ação, é voz passiva. Bom, sobre o que eu estou falando? Todo verbo se refere a um sujeito, certo? São os materiais. Os materiais são o sujeito da oração. Esses materiais é que fazem algo? Não, eles recebem a ação de ser organizados. Mas alguém tem que organizar os materiais, certo? Quem é que organiza os materiais por essa oração? Os próprios alunos. Então, eles são os agentes da passiva, ok? Quem é que agiu aqui na voz passiva? Não são os alunos? Então, quem é que vai virar sujeito da voz ativa? Esse agente. Os próprios alunos é que vão virar o sujeito. Só que aí a preposição vai ter que sumir, é claro, né? Para poder virar um sujeito. Aquilo que era uma locução verbal de voz passiva tem que virar um verbo só, porque qual é o verbo aqui que dá a ideia de voz passiva? É o verbo ser, porque a ação eu não posso sumir com ela. Qual dos dois verbos que terá que continuar? O verbo de ação. Então, os próprios alunos organizarão. Então, se para transformar de voz ativa para passiva eu acrescentava o verbo ser, para fazer o contrário, transformar de passiva para ativa, também vou fazer o contrário. Eu vou tirar o verbo ser. Os alunos organizarão o quê? Quem é que está recebendo a ação aqui em cima? Os materiais, certo? Bom, os alunos... sobrou o por-ar aqui, né? Ele sobrou, então eu posso colocar, posso até colocar antes aqui de os materiais, o fato é o mesmo, eu não posso alterar o sentido da oração, ok? Bom, o que nós temos aqui de estrutura, então? Os próprios alunos, que são o sujeito agem, viraram um sujeito agente. A ação que é de organizar vai recair sobre os materiais. Então, quem organiza, organiza algo, verbo transitivo direto. E os materiais, o objeto direto. Volta àquela estrutura de antes. Fácil, né? Vamos para um outro exemplo. Esse prédio foi construído no início do século passado. Esse exemplo eu usei lá no outro vídeo sobre vozes verbais. Ele está na voz passiva. Nós temos aqui uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o verbo de ação. Tem o verbo de ação e antes dele o verbo ser é voz passiva. Quem é o sujeito da oração? Sobre o que eu estou falando? Sobre o prédio. É o sujeito. Ele vai receber a ação. Um prédio se constrói sozinho? Não. Alguém tem que construir. Mas eu sei quem é que fez a ação? Não. Eu não sei quem é que executou a ação. Eu não sei quem é o agente da passiva. Não tem problema. Eu também não sabia quem arrombou o portão da garagem. Eu posso transformar isso numa voz ativa. Só que eu não terei quem? O sujeito. Eu não sei quem é que agiu, então eu não falo. Agora, o que essas pessoas ou essa pessoa aqui fez? Uma pessoa vai construir sozinha um prédio, né? Então foi mais de uma. Então eu vou dizer que construíram. Inclusive, fica aqui uma dica, hein? Se eu tenho um sujeito que eu não posso revelar ou eu não tenho como revelar, eu ponho o verbo no plural. Nós já fazemos isso direto. Me falaram que, me disseram que, contaram para mim que, quando eu não quero dizer, eu já uso o verbo no plural. Então tá aqui, construíram. Construíram o quê? Esse prédio. O que sobrou aqui em cima? No início do século passado, posso colocar aqui mesmo. Qual estrutura que eu vou ter? Um sujeito que age, não sei quem é o sujeito, mas age. E age construindo o prédio.
Bom, o verbo, então, é um verbo transitivo direto. Quem constrói, constrói algo, e esse algo é o prédio, objeto direto. Vamos para mais um exemplo. Os diários são preenchidos pelos professores. Nós temos aqui uma locução verbal. Verbo ser, verbo de ação, voz passiva, certo? Não tem onde fugir. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando dos professores ou dos diários? Dos diários, então eles são o sujeito. São os diários que preenchem? Não, eles são preenchidos, então eles recebem a ação verbal. Mas alguém tem que executar, alguém tem que preencher os diários. São os professores, são eles os agentes da passiva, ok? Bom, como que eu faço para virar isso voz ativa? Quem é que agiu ou quem é que age? Os professores. Então, eles vão virar o sujeito da voz ativa. Qual ação que os professores vão fazer? A de preencher. Então, os professores preenchem. E o que eles preenchem? Os diários. Olha, os professores que são o sujeito executam a ação de preencher, que recai sobre diários. Quem preenche, preenche algo, verbo transitivo direto, e os diários, objeto direto. Sempre, sempre, sempre você precisa localizar essas três coisas. A ação verbal, quem é o sujeito, se esse sujeito está fazendo ou está recebendo a ação, e se essa ação recai sobre algum elemento, e se for um sujeito que recebe a ação, quem é que executa a ação. Com esses três elementos, você consegue escrever uma voz ativa numa passiva ou vice-versa. Agora, uma coisa que é de extrema importância. Se eu transformo uma voz ativa numa passiva ou uma passiva numa ativa, todos os elementos gramaticais devem ser preservados. Todos. Imagine aqui, policial dispara arma contra assaltante. É um tipo de escrita típica de manchete de jornal. Como que eu vou escrever isso numa voz passiva? Primeiro que nós temos aqui o verbo disparar. Quem é que dispara? O policial. Policial faz a ação de disparar e dispara o quê? Arma. Então, eu tenho o sujeito. Quem dispara, dispara algo, verbo transitivo direto. E o objeto direto, arma. Então, eu posso passar isso para uma voz passiva. Quem é que recebeu a ação de ser disparada? A arma. Então, a arma é disparada por policial contra assaltante, ok? Bom, mas imagine que esta oração aqui em cima não seja uma manchete de jornal. Agora, a manchete está lá, mas a reportagem traz assim: o policial disparou a arma contra o assaltante. O que essa oração aqui tem de diferente desta primeira? Policial aqui, que é o substantivo, aparece aqui acompanhado de um artigo, ele é o sujeito. O objeto direto, que é arma, também está aqui, só que acompanhado também por um artigo. Então, quando eu falo que todos os elementos gramaticais devem ser mantidos, se tiver artigo, continua artigo. Se tiver numeral, continua numeral. Se tiver adjetivo, continua adjetivo. Isso tem que ficar, certo? Como que eu vou escrever isso numa voz passiva? A arma foi disparada pelo policial contra o assaltante. O que esta oração aqui tem de diferente? Ó, o artigo a, ele estava aqui também. Então, ele continua, certo? A arma é o sujeito. Ela é disparada. Então, eu tenho aqui um sujeito que recebe a ação, voz passiva. Quem é que faz a ação? O policial. Só que observa, aqui em cima é por policial. Aqui embaixo, pelo policial. Por que aqui em cima é por e aqui embaixo é pelo? Aqui em cima,
A palavra policial não vem acompanhada de artigo, mas aqui vem esse artigo o. Então, esse artigo, o por preposição, ele precisa, porque se alguém vai fazer a ação é feita por alguém. Então, a ação é feita por alguém. A preposição, ela precisa. Se eu tenho a preposição por e eu junto com o artigo, por mais o, pelo. Por mais o a, pela. Então, o que eu tenho aqui é a preposição por mais o artigo a. A mesma coisa se eu fosse transformar a passiva na ativa. Tem pelo, significa que tem artigo. O artigo teria que vir. Não tem pelo, só tem por, significa que não tem artigo. O artigo não tem que vir. Por enquanto é isso. Pratique os seus conhecimentos com os exercícios. Ficamos por aqui.